Queridos irmãos, dois planos de vida. Se aproximar de Jesus, possa envolver nossas mentes e nossos corações na noite de hoje. É um tema árido. Vocês já perceberam, até pela imagem que meu irmão Camilo colocou, né? Porque é um tema atual. Não há ninguém, acredito, na face da terra que não esteja passando por um momento de aflição ou de dor. Né? Uns mais, outros menos, mas estamos sempre passando por momentos dolorosos. Até porque o próprio planeta é de provas e provações, né? Então, nós vamos começar lembrando de um grande cientista que, ao ser entrevistado, esse cara era de inteligência incomum, talento intelectual, mas se dizia ateu. E confessava ter rompido as suas relações com Deus e com a religiosidade. E dizendo isso, ele não debochava. Era alguém que, de fato, havia passado por uma experiência profundamente dolorosa que lhe deixara marcas e cicatrizes na sua alma. E ele, utilizando sua inteligência, decidira romper com tudo que estava no contexto de religiosidade e espiritualidade. E ao ser indagado pelo repórter, mas por quê? Por que você rompeu com a religiosidade, com a espiritualidade? Ele disse, porque a religião não me explica a dor. Se há um Deus, se Deus existe, ele não poderia permitir o que aconteceu. E a sua fala era quase um desabafo, quase um pranto. Era alguém que realmente sofrera um golpe muito doloroso, profundo na sua vida. E que se fazia também essa pergunta. Se Deus verdadeiramente existisse, por que permitiu que isso acontecesse comigo? É a grande questão da humanidade. E não há como nós fugirmos dela. Nós podemos dar respostas superficiais, provisórias, mas há um momento na vida de cada um de nós que nós passamos por situações dolorosas. Seja a perda de um ente querido, né? Surge aquela crise de fé existencial, uma crise financeira, e a gente se pergunta por quê? Porque se a dor fosse uma safra de soja, parece que Deus distribuía os grãos de uma forma desigual. Examinando então a nossa vida do berço até o túmulo, a gente vê que alguns têm uma dose generosa de felicidade ou de sorte, enquanto outros, né, às vezes o recém-nascido, enfrentam um caminho árduo, mal chegam ao mundo, já estão passando por um problema que tem que fazer uma cirurgia de câncer, se deparando com um sofrimento inevitável. Ou chegam até a falecer por causa dessa doença. Pensando nos assassinatos, nas perdas afetivas, na desencarnação de um ente querido, no revés financeiro, enfim, situações diversas que trazem para nós aflição e sofrimento. E que um dia nós teremos que encarar face a face a dor. Mas parece que algumas criaturas, desde o dia que nascem até o túmulo, têm uma cota maior de sofrimento. E aí a gente se pergunta, por quê? Se Deus existe, ele vê a dor, ele acompanha, por que ele permite a dor? E aí lembramos de um caso intrigante, né, que parece que algumas criaturas, não obstante o seu mau caráter, praticarem o mal, a violência, eles prosperam, têm sorte, se dão bem na vida. Outras, honestas, de uma moral irrestrita, né? Irrepreensível, enfrentam circunstâncias dolorosas. Surge então essa inevitável pergunta. Se Deus existe e se ele é justo, por que ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Algumas respostas foram dadas a essas perguntas, mas não foram capazes de convencer e muito menos de consolar. Então, dentre essas respostas, uma merece destaque. Por
Porque algumas religiões, aquela que a religião promete uma espécie de recompensa ou reequilíbrio no paraíso, num destino após a morte. Então, muitas filosofias, muitas correntes religiosas dizem assim, não tem problema, você está sofrendo aqui agora, mas pode ficar calmo que você vai ter toda a recompensa no paraíso. Tem algo bom que está te esperando lá. São respostas que não nos convencem totalmente, porque o preço da passagem não é igual. Alguns pagam muito caro para entrar nesse trem que conduz ao paraíso. Sofrem desde o nascimento e outros têm uma vida normal. Então, a gente se pergunta, onde estaria a justiça de Deus? Em 1857, o governador espiritual do Terra deliberou que enviaria ao mundo o Consolador prometido, cuja missão seria esclarecer e consolar a mente humana daquelas pessoas que sofrem. Como? Como seria isso? Dando explicações racionais, claras, diretas, objetivas, amplas e proporcionando a cada um de nós que enfrentamos sofrimentos uma sensação leve, real e profunda de que não estamos sozinhos. Somos acompanhados, amparados por outros corações que nos amam. E dentre os inúmeros trabalhos que foram entregues ao Consolador, um foi especial, direcionado a responder graves questões, e que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Kardec toca aqui esse tema do sofrimento, da dor, da distribuição desigual do sofrimento, a tema de prosperidade para os maus e de provação dos justos. E escreveu, especialmente no item 4, causas atuais das aflições. E no item 6, causas anteriores das aflições. Como se nós tivéssemos dois grandes celeiros para fazer a colheita. Algumas dores por nós vividas têm sua fonte nesta vida. E outras dores só podem ter a sua causa em outras existências. Desse modo, o codificador, amparado pela espiritualidade, trazia para nós o tema da reencarnação, para entendermos a dor nesse mundo. E aí, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê, rapidinho, só uma partezinha que eu vou ler. No item 4, os Espíritos disseram o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Só esse pedacinho do item 4. Tarefa de casa. Quem tem o Evangelho, pega, lê e confere. Porque aqui, nesse item 4, Kardec colocou um marco para a nossa reflexão. E por essa razão, no Livro dos Espíritos, a terceira parte, Leis Morais, nos diz também que toda imperfeição gera um sofrimento. Repetindo, toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição em nós. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência para a nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. Mas onde estão as causas desse sofrimento, Jesus? Kardec responde também. As causas estão na nossa intimidade. E podemos pensar,
quanto sofrimento nos traz a impaciência, a ansiedade, a violência que temos dentro de nós, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. É assim que nós temos uma página extraordinária do livro Religião dos Espíritos. Francisco Cândido Xavier e Emmanuel nos traz essa página, que se intitula Examina a própria aflição. A aflição do egoísmo, nos diz Emmanuel, chama-se egolatria. Porque ser egoísta dói. O egoísta sofre, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a felicidade está em compartilhar. Não está em usufruir sozinho. Você pode ter tudo. Mas se você estiver numa ilha deserta, com essa vida exclusiva, você não tem nem com quem, né, contar vantagem. Não tem ninguém lá para te escutar. Então o egoísta sofre. E quanto mais egoísta, mais as pessoas se afastam dele. É uma aflição. E ele ainda pergunta assim, por que você me escolheu sofrer tanto, hein? A aflição do vício chama-se delinquência. Porque você começa experimentando um pouquinho de droga, vai usando mais outro pouquinho, e sente a necessidade. E aí, quando você vê, você precisa de roubar para sustentar o seu vício. É uma aflição. A aflição da agressividade chama-se cólera, que faz mal para a pessoa que tem. Porque detona o fígado, o estômago, o sistema nervoso e traz rugas. A gente fica mais velho. A aflição do crime chama-se remorso, porque ninguém foge da própria consciência. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. Emmanuel está falando. A aflição da fuga chama-se covardia. Da inveja chama-se despeito. Porque o invejoso sofre tanto que não reconhece o valor que ele tem. E o pior, ele não consegue ser feliz com o que ele já conquistou. A aflição da leviandade chama-se insensatez. Da indisciplina chama-se desordem. Gente, a vida do indisciplinado é uma loucura. É uma total desordem. Eles não conseguem chegar no horário marcado do compromisso. Tudo é difícil. Estão sempre atrasados. Nunca acham as coisas. Porque nunca põem no lugar. É um sofrimento. Quem sofre mais é a própria pessoa. Por isso Chico Xavier nos disse, a disciplina não é uma grade. A disciplina é a chave da porta. Porque você entra e sai quando quiser. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. Do relaxamento chama-se evasiva. Da indiferença chama-se desânimo. Porque nós precisamos gostar do que nós fazemos. E se você sofre tédio, você perde o sentido. A aflição da inutilidade chama-se queixa. E aqui, Emmanuel, é duro. Porque ele está dizendo que quanto mais inútil uma criatura, mais ela reclama. E quanto mais reclama, ela menos faz. Porque quem mais faz não tem tempo nem de reclamar. A aflição do crime chama-se desespero. Quantas criaturas se suicidam, né? É um sofrimento terrível. Pelos ciúmes se suicidam. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Porque impaciente perde medida. E a aflição da sovinice chama-se miséria. Não sabe aproveitar o que já tem. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Então, reafirmando o que o nosso codificador disse, cada criatura tem a aflição que lhe é própria. E nós precisamos ser bastante honestos com a doutrina espírita na condição de consolador prometido, meus irmãos, porque ele esclarece e consola nossas dores. Mas o primeiro ponto que ele esclarece é que a maior parte de nossos sofrimentos tem a sua causa na vida atual, no nosso caráter. No nosso caráter. E o que propõe, então, o Espiritismo? Terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. A doutrina espírita propõe para nós
uma renovação moral, uma transformação de caráter. O povo propõe para nós absorção de valores morais. E não dá para perder tempo mais não, porque o tempo está passando. É pegar ou largar. Né? E aí, esses valores morais é que vão pacificar o nosso coração e que nos vão dar sabedoria para viver bem. Por isso, quando nós enfrentamos uma provação, um sofrimento, a gente precisa se perguntar, o meu caráter, a minha condição moral está contribuindo em quantos por cento para eu ter esse sofrimento? Kardec também, no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, ele diz, para cada imperfeição moral que nós temos, há um sofrimento. E um exemplo simples que a gente vai relatar aqui. Presta atenção na pessoa desatenta e indisciplinada. É uma imperfeição. Ela sabe que tem que chegar no serviço às 7 horas da manhã. Acorda 5 para 7. 5 para 7. Aí tem 3 minutos para se aprontar. Aí quando começa a aprontar, fica assim, cadê a chave do carro? Onde eu coloquei? E quando ela acha a chave do carro, ela entra no carro, ela se lembra que são 20 quilômetros que ela tem que percorrer, já falta meio minuto para 7 horas. Aí ela começa a reclamar, fica aflita. Esse trânsito me deixa louca. Coloca o sofrimento no trânsito. Mas, se ela aplicar os ensinamentos morais que a doutrina dos Espíritos traz para nós, ela vai escolher um lugar só. Ela vai acordar mais cedo. E ela vai ter tempo de sobra para tomar o café, para fazer a sua prece, vai pegar a chave e vai chegar tranquila no seu serviço. Simples assim. Um exemplo que pode ser aplicado à nossa vida toda. A verdade, meus irmãos, é que quando dos temas que geram aflição em nossa vida, elas são consequências das nossas imperfeições morais. Os jesuítas têm um hábito muito interessante. Eles fazem um amigo oculto no final do ano diferente do nosso. Eles se dividem em grupos e cada um vai fazer a lista das virtudes e dos defeitos dos companheiros que convivem no dia a dia. Não vale assinar, não vale se identificar. Depois distribui. E aí quando eu tenho esse defeito, que isso, você está equivocado. Porque a gente não quer saber qual o defeito que a gente tem, a gente colhe o defeito, não é? Então, pessoas que convivem conosco no dia a dia sabem dos nossos defeitos, assim também como nós sabemos dos deles. Mas nós não podemos, nem queremos identificar, nem ser identificar. Outro exemplo atualíssimo, né? A televisão. Alguém que foi preso e foi conduzido para um depoimento, aceitou um acordo de delação premiada. E a gente fica raiva quando vê, né? Absurdo! Você é um aproveitador! Mas nós não percebemos a aflição que aquela criatura está passando na sua vida. E esse caso, ele estava envolvido num desses escândalos. A pessoa vive aqui no Brasil, no princípio se escondeu, mas tem 20 milhões de dólares. Não sei se é dólar, ou se é euro, na Suíça. E aí fala assim, você não vai usufruir não, mas seu dinheiro está lá. Mas não era o dinheiro que estava trazendo a aflição para ele. Era o envolvimento. E ele começou a contar. Primeiro eram os encontros em restaurantes sofisticados, onde eles combinavam a propina. Depois eles saíam para jantar, iam para casas de luxo, de prostituição. E aí ele foi a primeira noite, a segunda, a terceira, a 20ª, a 30ª, a 130ª, 30ª, até que ele chegou a uma situação. Todo dia ele precisava de ir, virou um vício. Imagine, gente. E ele contava isso, não era com vantagem, não. Era com um sofrimento. E ele dizia, eu fiquei viciado. Não conseguia deixar de ir. E tinha que conseguir mais propina, porque era altíssimo as boates de luxo. E todos os dias ele tinha que ir lá. A situação se agravou.
O mal, meus irmãos, começa sutil. Mas aí quando você percebe, quando nós percebemos, nós já estamos presos nas teias. E além dele ir todo dia, ele chegava às 10 da noite e saía às 6 da manhã todo dia. E se transformou num vício, num sofrimento, numa aflição. Então ele estava tão envolvido naquela situação que não tinha mais força para sair dela. Por isso, Kardec nos diz que as nossas aflições estão na nossa intimidade, na intimidade da criatura, nas nossas deficiências morais. Daí a proposta renovadora do Espiritismo. Emmanuel nos diz, mais vale chorar sobre os grilhões, ou seja, sobre as algemas da resistência, do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Porque ninguém se complica moralmente, está triste agora não, mas vai ficar depois. Porque vai cair. É o efeito da droga moral. E as consequências virão depois. Então essa é uma reflexão profunda. Daí o papel transformador da doutrina espírita. Quando, no capítulo Sede Perfeitos, Kardec nos diz, o espiritismo precisa ser bem compreendido, mas, e quando vem esse mas, você segura que bem, sobretudo, bem sentido. Nosso irmão da Geraldo lembrou disso na prece. Que nós aproveitemos as lições, mas que, acima de tudo, coloquemos em prática. Porque se o Espiritismo não entrar nos nossos corações, ele não faz a obra que ele veio proposta. Kardec diz ainda no item 6 do mesmo capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Mas, se há males nessa vida, cuja causa primária é o homem, então há males em que a pessoa é atingida como um raio. De uma hora para outra muda tudo, sua vida parece se transformar para pior, na sua visão. Porque a minha dor é a minha dor e é maior. Né? Você pode imaginar a dor do outro, mas você não pode sentir a dimensão daquela dor. Né? Então, de um momento para outro, dá uma reviravolta, você tem que enfrentar um sofrimento terrível, uma doença, um abandono de um ente amado, a perda de um ente querido, ou um revés financeiro, qualquer coisa. E por mais que você tenha agido com prudência, com seriedade, com honestidade, você não foi suficientemente preparado para estar poupado daquele sofrimento. Parece que ele chegou gratuitamente. E é aí que a doutrina espírita apresenta para nós a sua mais alta dose de consolação para o espírito humano, quando nos diz: nós não somos o resultado de uma só vida. Nós não somos. Por quê? Porque a sua vida é insuficiente para explicar a vida. É pouco tempo para você gostar tanto de uma pessoa quando você encontra com ela pela primeira vez. Né? É pouco tempo para você digerir essa dor. É pouco tempo para nós adquirirmos uma habilidade que às vezes são necessárias várias vidas. Então a doutrina espírita nos explica as múltiplas existências. Então, a nossa vida é como uma novela. Cada existência é um capítulo. Ou, se vocês preferirem, um seriado. Cada existência é um episódio. Talvez você estejamos reencontrando hoje alguém que nós prejudicamos há 700 anos atrás. Hoje a gente encontra na fila de um banco com alguém com quem nós construímos uma história belíssima, 1500 anos atrás. E aí a gente começa a conversar e vê as afinidades. Não, mas parece que eu te conheço há tanto tempo, criatura. Onde você estava? Só agora eu te encontrei. Né? Então, as existências são solidárias. Elas se unem. E nós podemos cometer um equívoco,
Nós não podemos cometer esse equívoco de avaliar uma pessoa, uma criatura pelo corpo. Por exemplo, uma criança de 2 anos, né? Você olha ela ali, ela está com câncer. E você fica condoída, né? Você tem misericórdia. Mas você não pode esquecer que ali tem um espírito imortal, herdeiro de centenas e centenas de existências, cheio de experiências, boas ou ruins, imperfeições, habilidades, inabilidades, e nasceu com um propósito. Cada um de nós nasceu com um propósito. Daí, no livro Ceifa de Luz, Chico Xavier e Emmanuel esclarece: no limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores, cicatrizes, e muitas vezes o aprendiz recusa a lição. Ou é aquele doente que abomina o remédio. Porque nenhum de nós nasce sem um planejamento. É simples. Por isso nós precisamos nos tornar melhor para quando nós formos embora, bem melhor do que quando nós chegamos. E isso implica eliminar as imperfeições e os vícios. E muitas vezes, para nós eliminarmos essas imperfeições e esses vícios, nós precisamos de passar por aflições ou por dores. Por isso nós temos que valorizar as aflições de hoje. Aprendendo com ela a crescer para o bem, que vai nos burilar para um dia nós encontrarmos Jesus face a face. Porque o Mestre nos propõe a nos escutar, a seguir. Já deixou o primeiro ensinamento de humildade na manjedoura. Ele nos fala que o serviço ao necessitado nos fortalece. E nós podemos dizer que para nós enfrentarmos a aflição e as suas causas, nós precisamos permitir que o Espiritismo entre em nossos corações. É isso que nós precisamos de deixar. Olha que imagem bonita. Nós precisamos permitir que o Espiritismo entre em nossos corações. Porque se ele entrar só na nossa cabeça, não damos conta de ficar de pé, não damos conta. No momento do sofrimento, não adianta palavras, explicações. Você chega no velório e você fala assim: ô, coitado, mas era débito dele. Isso não alimenta a alma. Não alimenta a alma. Por isso, a irmã nos diz: a inteligência sozinha é como uma placa no deserto, indicando a direção. O peregrino só sedento, desorientado, ele lê a placa, mas onde que está o poço? Onde que eu acho água? E aí, nosso querido Richard Simonetti, que voltou ao plano espiritual essa semana, nos deixa aqui nesse livro. Lindo, gente. Não vou ler tudo não, mas se vocês puderem adquirir essa obra. Meu Deus, nós estamos ganhando presente, Kleber está chegando. O uso da gravata. Ele nos diz o seguinte: a história daquele viajante no deserto. Sedento, pediu água a alguém que cruzou com ele. E a pessoa disse: não tem água. Apenas gravatas. Lindas gravatas que estou levando para o mercado. Alguém vai acessar? Que bom. Aí ele falou: mas o que eu vou fazer com gravata? Continuou o nosso herói a vagar no deserto. Mas adiante, cambaleando, ele encontrou o outro homem e disse: água, por favor, água. E ele respondeu: sinto muito, só tem gravatas. Exausto, quase morto de sede, encontrou um terceiro viajante que também levava gravatas para o mercado. O infeliz arrastou-se quilômetros, até que eufórico viu um grande hotel à distância. Deve ter pensado: agora sim, consegui. Reunindo suas últimas energias, chegou, engateando a recepção e gemeu alguém: por favor, pelo amor de Deus, eu preciso de água. E o recepcionista contemplou, compadecido, mas respondeu: desculpe, senhor, de acordo com o regulamento, não atendemos ninguém sem gravata. Qualquer pessoa que se dê ao trabalho de analisar as lições de Jesus identificará nelas o mais precioso
conheço o Espiritismo, uma forma simples de entender o Espiritismo e transformar a sua vida. Mas aí Richard vai mais adiante quando ele fala, né? Diante, por exemplo, de falecimento de um ente querido, usar a gravata seria retornar à normalidade, reassumir nossas vidas, cultivando com ânimo, deixando aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, conforme a expressão evangélica. Né? E ele nos dá muitas dicas aqui bacanas diante do mal, como é que a gente pode usar a gravata. Né? Parece que a doutrina espírita cobra muito de nós, não. Não cobra. Porque se nós martelamos o dedo, nós não devemos praguejar. Isso seria uma vibração deletéria. Né? E ele vai nos falando. Um livro maravilhoso. Esse livro é antigo, só que eles mudaram a capa. E eu achei assim, bacana demais, para trazer para nós refletirmos um pouquinho nessa noite. Então, a inteligência sozinha é como essa placa no deserto. Indica a direção, diz Emmanuel, mas aí nós que temos que decidir para que lado que nós vamos. Cabe a cada um de nós decidir. Né? O perseguidor, o peregrino sedento, desorientado, no deserto, ele vai ler a placa e vai falar para que lado que eu vou, direita, esquerda, para frente, eu retorno, né? Então, o sentimento e a bondade e o amor sozinhos é como um poço d'água no deserto. Então, é preciso que nós conjuguemos a placa e o poço d'água. Ou seja, esclarecer e consolar. Nos momentos das aflições, cujas causas estão em nossas vidas anteriores, nós precisamos de alimento para o nosso coração, precisamos de consolo, precisamos de força, de coragem, e isso só quem ama é capaz de proporcionar. E em alguns casos, meus irmãos, somente a prece, porque é a experiência verdadeira da religiosidade. É por isso que muitos abandonam a religiosidade quando são defrontados pela dor. Porque a dor é o supremo teste da fé. Francisco de Assis caminhava no inverno rigoroso da Itália. E da sua instituição para outro convento, eles foram fazer uma visita. Ele levou um outro frade com ele de companhia, né? E caminhando naqueles desertos quase congelados, chegaram à porta do convento e bateram. Um vento enorme, abriu aquela janelinha só e perguntou assim, quem é? E ele respondeu, é Francisco de Assis, queremos entrar. Que nada, fechou a janela. E aí o monge que estava com ele entrou em desespero. Começou a rolar na neve e a chorar e dizer, agora nós vamos morrer, pai Francisco. E Francisco começou a pular, a brincar na neve, a cantar. E o companheiro falou, você ficou doido? Pai Francisco, eu não estou entendendo você. Você não está vendo que nós vamos morrer? Eu esperei a minha vida inteira para morrer desse jeito? Aí Francisco respondeu, não. Mas você não está percebendo que não tem nenhum ser humano que possa nos ajudar? Por isso que eu estou chorando. E aí Francisco respondeu, e você não percebeu que agora nós estamos 100% nas mãos de Deus? Ou que eu busquei minha vida inteira? Então, meus irmãos, nós estamos 100% nas mãos de Deus. E ele não morreu congelado. Porque a porta se abriu e outra pessoa chegou, eles se identificaram e entraram. Então, a questão é, quando a aflição nossa vem do passado e nos alcança nessa vida, só tem um remédio que nós podemos fazer. Esse aqui, ó. Entregar-se a Deus e confiar. Entregar-se a Deus e confiar. Confiar que as circunstâncias que nós estamos passando expressam a vontade divina, né? E que há um propósito por trás disso. Os sofrimentos são como tempestades, não duram a vida inteira, não passam. E algo vai acontecer que não é possível a gente prever. Mas que nós podemos descobrir naquele momento se nós tivermos uma palavra com duas letras. Que palavra é essa?
Hã? Que palavra é essa? Isso. Vocês não tomaram nenhum café. Tá bom, tá valendo. E aí, se a fé fosse só acreditar, você não brigava com Deus quando está sofrendo. Porque a gente fala assim, por que eu? O que eu fiz que eu estou merecendo tanto? Não é? Meus irmãos, é confiar. E isso é o grande ensinamento que a doutrina espírita nos traz. Fé é confiar. Confiar mesmo, naquela fé raciocinada. Você sabe que tem uma razão para aquele sofrimento, mas você sabe também que existe uma lei divina, múltiplas existências, e que elas são solidárias, e que você precisa confiar. E aí, Mateus, no capítulo 2, versículos 28 a 30, nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Por isso o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é o jugo de Jesus? Alguém sabe aqui o que é jugo? Isso. A mulher sabe. É aquela madeira, né, que era colocada no jumento para ele arar a terra. E tinha que ir por ali. Então, o jugo de Jesus não deixa a gente ir para o outro lado, não. Ele vai nos conduzindo na direção correta. O jugo do Cristo é o conteúdo moral da lição dele. É o remédio para as nossas aflições. Você quer diminuir 70% do seu sofrimento? Evangelize seu coração. Evangelize seu coração. A gente vai ouvir uma música agora que fala muito disso. Tem a letra. Aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me arrasta e joga no chão toda a esperança que restou então. Em volta e me sinto só, mesmo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Até chegar nesse ponto, né? A aflição vai tomando conta da gente. Não, como um cão. A gente tem que ter fé. Ter fé não é só confiar, é sem O meu coração já não sinto aquele turbilhão. e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio
Chico chegar nessa frase, passou, vai ficar tudo bem. Porque não tem mal que dure para sempre. Nós temos que aprender a confiar. Tá? E aí, se a gente quiser diminuir 70% do nosso sofrimento, nós precisamos de evangelizar o nosso coração. Nesse congresso que nós somos evangelizadores, foi falado muito isso, de evangelizar o coração. E o que é evangelizar o coração? É aceitar o jugo de Jesus. E a orientação dele não é fácil, não. Né? Não é fácil. Aí a gente lembra daquele cachorro que o Chico tinha, que tinha uma deficiência física, né? E que o Chico chegava às vezes 2, 3 horas da manhã, e tinha que limpar o lugar onde o cachorro havia feito as suas necessidades. E uma vizinha muito caridosa, vendo aquele trabalho do Chico, vou aliviar o Chico. Deu veneno para o cachorro. Cachorro desencarna. Né? E o Chico ficou com aquela mágoa. Claro, era humano. Ficou com aquela mágoa. Mas a tal ponto que Emmanuel chegou e disse, ó, isso aí que você está sentindo no seu chakra cardíaco está atrapalhando nossas atividades mediúnicas. Você sabe quem matou o cachorro? Sei. Então, você descobrir o que essa pessoa quer ganhar e vai para ela de presente. Mas eu que sou ofendido, e Emmanuel falou, a receita não é minha não, é de Jesus. É o jugo de Jesus. E ele descobriu, então, que a mulher precisava muito de uma máquina. Aquelas máquinas, né, de costurar que colocavam na mesa, assim, uma máquina mais simples, mas que foi difícil para comprar. Ele teve que pagar em suaves prestações. Naquele tempo não tinha Casas Bahia. Ai, tá vendo? Então, Emmanuel falou para eles, receita não é minha, não, é de Jesus. Nós temos que perdoar cada ofensa recebida. Se você não perdoa, você vai desenvolver um câncer com essa mágoa. Às vezes você tem um câncer que está adormecido e essa mágoa vai fazer, hello, tô aqui. Quem te prejudicou, o acerto dela é com a lei divina. E você? Lembra o que Jesus falou? Meu jugo é suave. Perdoar é difícil, mas odiar é mais difícil. O que você quer? Como é que você quer vir na próxima encarnação? Você quer vir com aquela algema pesada do ódio? Porque o amor liberta. E o fardo de Cristo é leve. Porque o fardo que Jesus coloca sobre nós, meus irmãos, é o fardo dos nossos deveres. E quem cumpre o dever se liberta. Quem acerta as contas não fica aflito, não. Né? Por isso, é leve. É leve. As lições do Espiritismo são leves, embora muitos de nós achemos ainda que é muito pesado. Não. As lições do Espiritismo esclarecem e consolam os nossos corações. Mas uma coisa assim, nenhuma das aflições que nós passamos na vida, se nós tivermos uma virtude chamada humildade, nós vamos sentir a presença, aquela presença forte mesmo, dos nossos amigos espirituais que nos amam profundamente ao nosso lado. Nós vamos sentir a presença desses corações amados. Mas é preciso a gente ter brandura, serenidade, para perceber a presença deles. Porque nenhum de nós está enfrentando as suas aflições sem um amparo. Nenhum. É preciso a gente entender isso. O amparo que os amigos espirituais nos dão é presença. E o que é presença? Presença é isso aqui, ó. É a gente sentir que está sendo abraçado por Jesus. Qualquer dia desse, você dá para vocês uma musiquinha nova para de abraço. Tá? Como é importante o abraço. E aí, Chico atendendo uma daquelas inúmeras mães que iam lá na casa da prece, a maioria delas que haviam perdido filhos, né? Chega uma delas já quase 2 horas da manhã, chorando, abraça com o Chico. Aí ficou todo mundo olhando, será que ele vai falar? Só abraçou. E os dois choraram, copiosamente. E Chico ensinou. E quando o pranto daquela senhora cessou, ela disse, eu nunca me senti
tão consolado na minha vida como eu estou agora. Porque é intensa a presença dos corações que nos amam no momento do sofrimento. É intensa. Nós nos sentimos realmente amparados e consolados. E nós podemos dizer com certeza absoluta que a primeira presença constante em nossas vidas é essa, de Jesus, que vem sempre nos acalentar, nos colocar no colo, nos direcionar, é o Cristo. E junto a Ele, dos corações que nos amam e que torcem por nós, é que nós vamos chegar do outro lado, com a certeza do cumprimento dos nossos deveres, com o coração mais brando e por termos aceitado a condução do Cristo em nossas vidas. Gostaria de sugerir que vocês vissem também um filme que eu vi essa semana, Uma Questão de Fé. Bacana demais para reanimar a gente. E aí, a gente vai terminar agora com uma prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Vale a pena a gente voltar a ler em casa. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Orar sempre e nunca desfalecer. Muita paz, meus irmãos. Obrigado pela paciência. Que possamos colocar em prática os ensinamentos da noite de hoje. Show. Queridos irmãos, dois planos de vida. Se aproximar de Jesus possa envolver nossas mentes e nossos corações na noite de hoje. É um tema árido. Vocês já perceberam, até pela imagem que meu irmão Camilo colocou, né? Porque é um tema atual. Não há ninguém, acredito, na face da terra que não esteja passando por um momento de aflição ou de dor. Né? Uns mais, outros menos, mas estamos sempre passando por momentos dolorosos. Até porque o próprio planeta é de provas e provações, né? Então, nós vamos começar lembrando de um grande cientista que, ao ser entrevistado, esse cara era de inteligência incomum, talento intelectual, mas se dizia ateu. E confessava ter rompido as suas relações com Deus e com a religiosidade. E dizendo isso, ele não debochava. Era alguém que, de fato, havia passado por uma experiência profundamente dolorosa que lhe deixara marcas e cicatrizes na sua alma. E ele, utilizando sua inteligência, decidira romper com tudo que estava no contexto de religiosidade e espiritualidade. E ao ser indagado pelo repórter, mas por quê? Por que você rompeu com a religiosidade, com a espiritualidade?
Ele diz, porque a religião não me explica a dor. Se há um Deus, se Deus existe, ele não poderia permitir o que aconteceu. E a sua fala era quase um desabafo, quase um pranto. Era alguém que realmente sofrera um golpe muito doloroso, profundo na sua vida. E que se fazia também essa pergunta. Se Deus verdadeiramente existisse, por que permitiu que isso acontecesse comigo? É a grande questão da humanidade. E não há como nós fugirmos dela. Nós podemos dar respostas superficiais, provisórias, mas há um momento na vida de cada um de nós que nós passamos por situações dolorosas. Seja a perda de um ente querido, né? Surge aquela crise de fé existencial, uma crise financeira, e a gente se pergunta por quê? Porque se a dor fosse uma safra de soja, parece que Deus distribuía os grãos de uma forma desigual. Examinando então a nossa vida do berço até o túmulo, a gente vê que alguns têm uma dose generosa de felicidade ou de sorte, enquanto outros, às vezes um recém-nascido, enfrentam um caminho árduo, mal chegam ao mundo, já estão passando por um problema que tem que fazer uma cirurgia de câncer, se deparando com um sofrimento inevitável, ou chegam até a falecer por causa dessa doença. Pensando nos assassinatos, nas perdas afetivas, na desencarnação de um ente querido, no revés financeiro, enfim, situações diversas que trazem para nós aflição e sofrimento. E que um dia nós teremos que encarar face a face a dor. Mas parece que algumas criaturas, desde o dia que nascem até o túmulo, têm uma cota maior de sofrimento. E aí a gente se pergunta, por quê? Se Deus existe, ele vê a dor, ele acompanha, por que ele permite a dor? E aí lembramos de um caso intrigante, que parece que algumas criaturas, não obstante o seu mau caráter, praticarem o mal, a violência, eles prosperam. Têm sorte, se dão bem na vida. Outras, honestas, de uma moral irrestrita, irrepreensível, enfrentam circunstâncias dolorosas. Surge então essa inevitável pergunta. Se Deus existe e se ele é justo, por que ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram? Algumas respostas foram dadas a essas perguntas, mas não foram capazes de convencer e muito menos de consolar. Então, dentre essas respostas, uma merece destaque. Porque algumas religiões, aquela que a religião promete uma espécie de recompensa ou reequilíbrio no paraíso, num destino após a morte. Então, muitas filosofias, muitas correntes religiosas dizem assim, não tem problema. Você está sofrendo aqui agora, mas pode ficar calmo que você vai ter toda a recompensa no paraíso. Tem algo bom que está te esperando lá. São respostas que não nos convencem totalmente, porque o preço da passagem não é igual. Alguns pagam muito caro para entrar nesse trem que conduz ao paraíso. Sofrem desde o nascimento e outros têm uma vida normal. Então, a gente se pergunta, onde estaria a justiça de Deus? Em 1857, o governador espiritual do Terra deliberou que enviaria ao mundo o Consolador prometido, cuja missão seria esclarecer e consolar a mente humana daquelas pessoas que sofrem. Como? Como seria isso? Dando explicações racionais, claras, diretas, objetivas, amplas e proporcionando a cada um de nós que enfrentamos sofrimentos uma sensação leve, real e profunda de que não estamos sozinhos. Somos acompanhados, amparados por outros corações que nos amam. E dentre os inúmeros trabalhos que foram entregues ao Consolador, um foi especial, direcionado
a responder graves questões e que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Kardec toca aqui esse tema do sofrimento, da dor, da distribuição desigual do sofrimento, a tema de prosperidade para os maus e de provação dos justos. E escreveu, especialmente no item 4, causas atuais das aflições. E no item 6, causas anteriores das aflições. Como se nós tivéssemos dois grandes celeiros para fazer a colheita. Algumas dores por nós vividas têm sua fonte nesta vida. E outras dores só podem ter a sua causa em outras existências. Desse modo, o codificador, amparado pela espiritualidade, trazia para nós o tema da reencarnação, para entendermos a dor nesse mundo. E aí, quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e lê, rapidinho, só uma partezinha que eu vou ler. No item 4, os Espíritos disseram o seguinte: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Só esse pedacinho do item 4. Tarefa de casa. Quem tem o Evangelho, pega, lê e confere. Porque aqui, nesse item 4, Kardec colocou um marco para a nossa reflexão. E por essa razão, no Livro dos Espíritos, a terceira parte, Leis Morais, nos diz também que toda imperfeição gera um sofrimento. Repetindo, toda imperfeição gera um sofrimento. Toda deformidade de caráter produz uma aflição em nós. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência para a nossa formação moral trará algum tipo de angústia e de provação. Mas onde estão as causas desse sofrimento, Jesus? Kardec responde também. As causas estão na nossa intimidade. E podemos pensar, quanto sofrimento nos traz a impaciência, a ansiedade, a violência que temos dentro de nós, o orgulho, a vaidade, o egoísmo. É assim que nós temos uma página extraordinária do livro Religião dos Espíritos. Francisco Cândido Xavier e Emmanuel nos traz essa página, que se intitula Examina a própria aflição. A aflição do egoísmo, nos diz Emmanuel, chama-se egolatria. Porque ser egoísta dói. O egoísta sofre, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a felicidade está em compartilhar. Não está em usufruir sozinho. Você pode ter tudo. Mas se você estiver numa ilha deserta, com essa vida exclusiva, você não tem nem com quem, contar vantagem. Não tem ninguém lá para te escutar. Então o egoísta sofre. E quanto mais egoísta, mais